Gente, nosso episódio número 7, o nome da nossa série, Uma Só Carne, sobre casamento. Lembrando que isso aqui vale para todos vocês, meninos e meninas, crianças que estão aqui, para todos. Aqueles que querem se casar, aqueles que não querem. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A função da mulher no casamento e a mulher de Provérbios 31. Esse aqui é um bom tema para a pregação de hoje. Vocês que todos os dias perguntam, eu não perdi o braço, tá? É minha clavícula. Presta atenção, assista o vídeo até o final, gente. Eu sempre falo, vocês estão perguntando aí. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso 18. Vamos ler. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora ou auxiliadora, que lhe seja adequada. Uma auxiliadora. A função da mulher no casamento é esta. Auxiliadora. Auxiliadora. Queridos irmãos, inúmeras e inúmeras vezes, o que nós vemos nas igrejas é superficialidade. Pastores, e lá fora também, pastores e especialistas em relacionamento, em casamento, tratando de maneira superficial de algo tão solene quanto o casamento. O que de fato leva ao divórcio, o que de fato torna as pessoas infelizes, o que de fato prejudica os filhos, quase nunca é mencionado. Quase nunca. Nunca tratam daquilo que é fundamental, daquilo que é estrutural. Usei a palavra fundamental aqui, pegando a alusão mesmo da construção civil. A estrutura dos casamentos e dos relacionamentos atuais está podre. A estrutura, o fundamento, o alicerce está podre. Mas pastores e doutores não tocam nesse tema. Estão dispostos a gastar milhões para reformar as paredes, para trocar as janelas, mas não tocam no fundamento. Primeiro, porque nem sabem que ele está podre. Segundo, aqueles que sabem possuem medo. Medo de dizer o óbvio, que a grama é verde, porque este mundo, cego por suas próprias paixões, abandonou conceitos básicos demonstrados na Escritura e no bom senso e pela história. A função da mulher é auxiliadora. Auxiliadora. E é interessante quando até pastores pregam sobre isso, já falam até com vergonha, quase pedindo desculpa. Mas é isso que o texto diz. A mulher é auxiliadora. Deus cria o homem. E Deus dá a missão para o homem. Você vai dominar, você vai guardar o jardim e você vai se multiplicar. Mas Deus, obviamente, vê que Adão era insuficiente para isso e cria Eva para auxiliar Adão nesta missão que Deus deu a Adão. Em 1 Coríntios 11, 9, Paulo diz assim: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Deus cria o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. O homem recebe a sua missão de Deus, e então acontece aquela cena em que Adão começa a procurar entre os animais uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Nenhuma ele encontrou. Nenhuma. Então Deus, do homem, faz a mulher, para que complete. Sim, essa é a nossa visão bíblica, de complementarismo. Não de que somos independentes um do outro, que podemos seguir caminhos distintos. Não, nós completamos, nós damos suporte um ao outro. A mulher vai dar o suporte para a missão do homem. Essa é a descrição bíblica. Essa é a descrição bíblica. É óbvio, em 1 Coríntios 11, Paulo depois vai dizer que a mulher veio do homem e o homem depois vem da mulher. Sim. A primeira mulher vem do homem.
todos os outros homens, depois disso, procedem da mulher. E Paulo vai dizer: ninguém é independente. Nem o homem é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Para mostrar então que no final das contas, todos nós nos submetemos a Cristo. E que a missão que foi dada a Deus, foi dada por Deus a Adão, é uma missão de Deus. Que nos leva a entender que Eva, no final das contas, segue Deus ao seguir Adão. Porque Adão não tem autonomia. Ele apenas segue a ordem que recebeu do Criador. E a mulher segue esse homem que recebeu uma ordem de seu Deus. Essa é a perspectiva. Mas ok. Quais as implicações disso que eu estou falando? E aqui o porquê os pastores ficam apavorados. Douglas Wilson, no seu livro Casamento Reformado, faz a seguinte aplicação. A ideia de carreiras distintas, em que a mulher não coopera com o homem, não é o padrão bíblico. É uma boa interpretação? Eu creio que é. Eu creio que é. E estudos apontam nesta direção. A história e o bom senso nos mostram isso. Michael Noer, um articulista da Forbes, há 10 anos, escreveu um artigo chamado Não se case com mulheres de carreira. Ele não é cristão. Ele faz esse artigo baseado em estudos, algumas pesquisas realizadas entre casais. Ele começa o estudo assim: case com mulher negra, branca, inteligente, não inteligente, feia, bonita. Só não case com mulheres de carreira. Com isso ele chama mulheres de carreira mulheres que ficam mais de 35 horas por semana fora de casa, em algum serviço, ganham mais de 30 mil por ano e têm nível superior. Eu também acho subjetivo aqui as ideias, mas eu acho que o foco maior é a ideia de ter uma carreira distinta do marido. Isso é o mais importante. E ele diz o seguinte: segundo estudos, essas mulheres são mais propensas ao divórcio, não querem ter filhos, e se os têm, são infelizes quando os têm. Por quê? É óbvio, elas notam que não conseguem educá-los corretamente e ficam divididas o tempo todo. Divididas entre a carreira e entre os filhos. E notam que começam a fazer as coisas mais ou menos. Criam os filhos mais ou menos e levam a carreira mais ou menos. Tem maior probabilidade, a casa é mais suja. No estudo eu não lembro dele falar isso, mas aqui vai a minha pesquisa em 20 anos de pastor. A vida íntima também é mais prejudicada. A vida íntima se torna aquela piadinha lá, sexo igual a Copa do Mundo. De 4 em 4 anos. Essa é a minha experiência como pastor, ao aconselhar. Ele resume assim. Quer dizer, ele deu uma frase que eu tirei ali, eu acho que resume bem a ideia. Um estudo recente no Social Force, um jornal de pesquisa, descobriu que as mulheres, mesmo aquelas com uma perspectiva feminista, são mais felizes quando o marido é o principal ganha-pão. Lembra das minhas outras pregações? O marido é provedor? É impressionante como que, no estudo ele também fala, a dificuldade quando se elas ganham mais, geralmente elas são infelizes. Os maridos também. É um negócio complicado. É um negócio complicado. Eu sei, estudo sempre é um negócio bem difícil, principalmente em se tratando de comportamento humano. Não é uma ciência exata. Eu sei quão complexos são esses estudos aqui. Mas pela minha experiência como pastor, eu acredito que eles acertam em boa parte do que dizem. Boa parte do que dizem. No modelo antigo, naquele modelo antigo, da década de 50, que o homem entendia que ele era o provedor da casa, nós temos algumas histórias ruins a serem contadas. Histórias de algumas mulheres que se tornavam reféns de seus maridos. Temos, sim, algumas histórias bem ruins. Mas no modelo atual, nós temos apenas algumas histórias felizes. Poucas. 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 Uma só carne. É a ideia de união em tudo. Lembra que eu falei para vocês, eu tenho falado para vocês que
quase tudo que eu vou falar aqui procede de Gênesis e desse tema, uma só carne, uma só missão, um só objetivo. Eu não estou negando que em alguns casos eles podem até ter um nível considerável de felicidade quando a mulher tem carreira distinta do homem. Pode dar certo sim em alguns casos, fazendo alguns ajustes, mas eu não tenho dúvida que o melhor modelo é esse, a mulher como auxiliadora. Auxiliadora, dando suporte ao marido, a missão do marido, o ofício do marido. Isso atesto pela minha experiência, e aqui eu estou pensando, veja bem, em questão da própria essência do casamento, do sucesso do casamento, desse empreendimento chamado casamento. Que nesse arranjo, o homem como missão, a mulher como auxiliadora e dando suporte à missão do homem, neste arranjo, o empreendimento chamado casamento será o mais bem-sucedido. O empreendimento, o casamento, nesse contexto, terá uma chance infinitamente maior de ser um lugar de imensa felicidade e alegria. E eu quero falar um pouco então sobre essa mulher auxiliadora, que nos é apresentada, por exemplo, em Provérbios capítulo 31. Vocês podem abrir comigo lá? Vamos lá, para Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31. Provérbios 31. Versículo 10. Vocês acharam aí? Amém? Vamos ler. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale mais. Ela vale muito mais do que as joias preciosas. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Ela lhe faz bem todos os dias de sua vida e não mal. Busca lã e linho, de boa vontade, trabalha com as mãos. É como os navios mercantes que de longe trazem alimento. Levanta-se de madrugada e alimenta a sua família. Distribui tarefas às suas servas. Avalia um campo e compra-o. Planta uma vinha com a renda de seu trabalho. Você nota que o trabalho dessa mulher, ela não está restrita apenas à casa, está vendo? Ela tem uma obrigação na casa, mas ela não está limitada. Ela tem outras atribuições que estendem um pouquinho ali para fora da casa. Verso 17. Dedica-se com determinação e se esforça. Percebe que seu ganho é bom, e de noite sua lâmpada não se apaga. Com as mãos segura o fuso e com os dedos pega na roca. Era um instrumento que eles faziam, que eles tinham para fiar, para produzir tecido, roupa. É generosa com o pobre, sim, ajuda o necessitado. Quando vem a neve, não se preocupa com sua família, pois todos estão bem agasalhados. Faz cobertas para si mesma, seu vestido é de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado no lugar de julgamento, quando se assenta entre os anciãos do povo. E aqui, parece-me que a ideia é a seguinte: ela é tão virtuosa que esse respeito que o homem tem muito a ver com a influência dessa mulher em casa e sobre o marido. Mostrando aquilo que eu já havia falado para vocês semana retrasada, que as mulheres lideram também em casa. Qual verso eu parei? Verso 24. Faz vestidos de linho e os vende. Fornece cintas aos comerciantes. Força e dignidade são seus vestidos. Não se preocupa com o futuro. Abre sua boca com sabedoria e o ensino da benevolência está na sua língua. Administra os bens de sua casa e não se entrega à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu superas a todas. A beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. E sobre a questão da beleza, eu vou falar na série sobre sexualidade, tá? Mas fica notório aqui que, diferentemente das irmãs de hoje, que eu nem estou achando que são bonitas, porque estão parecendo macho, né? Já viu? Barriga de macho, voz de pato de macho, de tanta bomba que estão tomando. E colocando a estética como o maior objetivo da vida. Não que ela despreze a estética, mas Provérbios vai dizer, isso de fato não é a coisa mais importante. Verso 31, que ela seja recompensada por seu esforço e seu trabalho.
elogiado em público. A gente vê muitas coisas aqui. Ela é generosa, ela é sábia, ela tem inúmeras características positivas, inúmeras. Mas o que me parece que destoa aqui é o trabalho dela. Em grande parte dos elogios que são feitos à mulher de Provérbios 31, a maior parte deles tem a ver com o fato de que ela é dedicada. Várias vezes. Isso é repetido aqui, a exaustão. Ela não se entrega à preguiça, ela levanta cedo, vai até noite, trabalhando. Está vendo? Ela é trabalhadora. Veja, verso 15. Levanta de madrugada, começa cedo. Verso 18. Percebe que seu ganho é bom e de noite sua lâmpada não se apaga. É só uma figura para dizer, até de noite ela está trabalhando. Verso 13 e 14. Busca lã e linho, é como um navio mercante, vai longe, caminha, vai longe, trabalhando. Verso 17. Dedica-se com determinação e força. Na versão revista atualizada fala que os seus braços são fortes para o trabalho. O verso 31 vai dizer que ele conclui. Ele conclui assim. Ao concluir, ele fecha enaltecendo o quê? Seu esforço e trabalho. Esforço e trabalho. Ela possui inúmeras habilidades. Inúmeras. Verso 19, ela sabia fazer tecido. Verso 16, era corretora e agricultora. Verso 24, comerciante. Verso 27, administradora. Você fala, não, mas como é que pode? Não tinha Google, não tinha Wikipedia, não tinha nada. É que também não tinha séries, não tinha novela da Globo, entendeu? Não tinha essas coisas. E tinha 10 filhos ainda, tem que lembrar disso, tá, gente? Tinha 10 filhos também nessa história aqui, hein? 10 filhos. 10 filhos. Ora, trabalho. Você já ouviu pregações falando sobre a importância do trabalho para a manutenção do nosso casamento? Trabalho como expressão de amor e de virtude, de carinho e daquilo que sustenta uma família? Não! Nossa geração está assistindo Hollywood demais. Hollywood demais. E é impressionante como que, dia a dia, vamos nos distanciando daquilo que é o essencial bíblico. Ora, me parece muito claro que, se ambos trabalham fora, a gente não precisa nem discutir, que o marido deveria, de alguma maneira, ajudarem muito nos serviços de casa. Mas, no livro As 5 Linguagens do Amor, eu fiz uma resenha sobre esse livro, eu falei que ele é horrível, e ele é idolatrado aí por psicólogos e pastores. Tem um trecho que ele diz assim, que uma mulher, um casal estava em crise, porque a linguagem do amor dela era atitude de serviço. Ela não trabalhava fora, não tinha muitos filhos, cuidava da casa só. Só não, eu sei. Quer dizer, hoje, às vezes fica só, porque tem máquina de lavar, tem um monte de coisa. Mas dá trabalho, a gente sabe que dá muito trabalho. Mas ela cuidava da casa, poucos filhos, e eles estavam em crise e o marido colocou uma listinha lá do que ele queria que ela melhorasse. Sabe o que ele colocou na listinha? Isso o doutor, pastor, falando no livro. Sabe o que ele queria que ela fizesse? Que ela arrumasse a cama. Era um pedido dele. Ela não arrumava. Mas sabe por que ela dizia que ela não arrumava? Porque ele não aspirava o pó da casa. Eu não estou de forma alguma dizendo que o homem não possa servir, fazer isso. Mas veja que nível nós chegamos. Não basta não, sair 5 horas da manhã, trabalhar que nem um condenado, chegar às 7 horas da noite, só vai ter cama arrumada se arrumar a casa para mim ainda. Olha o nível de exigência da mulherada hoje. Olha o nível. É impressionante que antigamente não se pensava dessa maneira. Por exemplo, uma irmã de nossa igreja, um irmãozinho de nossa igreja, um garotinho, fez aniversário, 5, 6 anos, sei lá quanto, lá em Pinda. E aí o pessoal foi lá. Eu perguntei para minha esposa, o pai, fulano foi? Não, fulano não sei quem. O pai do menino não foi. O pai do aniversariante não foi. Porque estava na onde? Onde ele estava? Estava trabalhando. E ele não tem que perder um momento da família, porque ele está lá bancando a família. Era assim que nós víamos as coisas antigamente. Que os pais, eles saem, eles vão longe, e eles perdem.
Eles não veem muitas coisas acontecendo de seus filhos. Eles não têm esse privilégio. E não ficávamos brigando para saber qual é o lugar de cada um. Todo mundo sabia qual era o seu lugar. Todo mundo sabia o que cada um renunciava. Os homens sabiam o que eles renunciavam. As mulheres sabiam o que elas renunciavam. E não ficávamos numa disputa. Sabendo, e o que eu tenho que fazer? Os homens têm que fazer o que eu faço agora. Você tem que se lembrar desse texto aqui também. Dessa mulher trabalhadora. Não havia máquina de lavar, não havia cortador de grama, não havia geladeira, bife no pacote. Não havia. Quem quisesse um bife, estaria no campo, o seu bife. Você quer o quê? Frango hoje? Vá matar a galinha. Água, dependendo do lugar, lavar roupa. Lavar roupa. Era um grande trabalho. Um grande trabalho. Mas é impressionante como que temos uma perspectiva negativa em relação ao trabalho. Antes da queda, não havia pecado e já havia trabalho. Adão não havia pecado e Deus já havia instituído o 7º dia, porque Deus tinha trabalhado 6 dias e instituiu o 7º como descanso. Não havia pecado e já havia trabalho. Jesus disse, meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. Ora, Jesus não tem pecado. O que ele faz é fruto de pureza total. Total. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 13, Paulo fala sobre algumas viúvas, que eram viúvas ociosas, que andavam de casa em casa e eram tagarelas. Ele as repreende por isso, por serem ociosas, por não estarem envolvidas em algum tipo de trabalho, ociosas. A aplicação disso hoje pode ser feita assim. Paulo está criticando aquelas dondocas, que vivem de andar em shopping e vivem de fofocar. E não trabalham. Ele está criticando. Paulo está criticando aquelas mulheres que ganham menos. Depositam seus filhos em muitas escolas. Não estou nem dizendo que é errado isso, de maneira completa. Mas largam lá, não estão nem aí para as crianças e ficam de casa em casa fofocando. Paulo diz, isso é errado. Isso é errado. Quando eu casei, toda aquela mentalidade feminista e errada ainda, mas algumas coisas eu já tinha muito claro dentro de mim. Eu não queria que minha esposa trabalhasse fora, mas eu era feminista no sentido de não queria ter filhos. Então nós demoramos 5 anos para ter o primeiro filho, o que eu acho um absurdo. Eu me lembro de que eu tinha a seguinte percepção, eu olhava para minha esposa e falava, está errado isso aqui. Mas eu não sabia explicar o que estava errado, porque ela estava muito de boa. Eu me sentia muito mal com isso. E a gente ainda morava numa casa bem pequena, e eu me sentia muito mal. Depois eu entendi que eu estava completamente errado, feminista e tal. Aí hoje dei uma casa bem grande para ela, 4 filhos, agora eu estou bem, porque eu vejo que ela está bem cansada agora. Que ela chega ao final do dia bem cansada. Esse é o normal. Esse é o normal. Hoje, as mulheres estão competindo com seus maridos. Há brigas e há tanta polêmica sobre o que cada um deve fazer em casa. Isso não existia antes do feminismo. O senhorzinho, analfabeto, que morava lá no meio do mato, ele sabia qual era a função dele. A dona Joana, analfabeta, ela sabia a função dela no mundo. A luz de Deus. E sem os milhares de recursos e métodos pedagógicos e psicológicos, eles eram felizes. Eles eram felizes. Eles eram. Analfabetos, sem máquina de lavar, com muito labor, eram felizes, porque cada um sabia o seu lugar. E qual era o lugar de ambos? Era o lugar de serviço à mesa, de ambos, cada um à sua maneira, com muito trabalho duro. Essa é a linguagem universal do amor. Serviço. Eu digo em forma de brincadeira, mas é sério. Eu sei que vocês vêm e às vezes não levam a sério, mas é sério. Quando eu brinco dizendo assim, está aqui o meu romance com a minha esposa, a conta de luz está paga, mulher. Não, eu não estou negando o romance, vou falar disso na série sobre sexualidade. O casamento, ele permite o romance, encantarizar o romance,
Mas com essa frase, com essa brincadeira séria, o que eu estou dizendo não é desprezando, eu não estou querendo desprezar o romance, ele tem o seu valor. Mas o que eu estou querendo dizer é que o que de fato mantém os nossos casamentos é sabermos ficar no lugar em que Deus nos mandou ficar. Cumprirmos o nosso chamado e a nossa vocação. Eu vou encerrar assim o meu texto de hoje, minha pregação de hoje, com um textinho que eu fiz aqui. Antigamente, um homem decente sairia cedo de sua casa e trabalharia longas horas debaixo de sol a pino, enquanto sua esposa não se gastaria menos em sua casa. Ambos trabalhavam muito. No fim do dia, eles se encontrariam com dores e com graça. Cansados, leriam um texto bíblico ou participariam de uma reunião de oração na igrejinha, perto de casa. Às vezes contariam uma história, às vezes se reuniriam com seus vizinhos, amigos e parentes. Sem dinheiro, sem telas, eram obrigados a se entreter com a única coisa que de fato importa: as pessoas, nossos parentes, amigos e irmãos. Iriam dormir exaustos, mas em paz, pois o suor que desce em corpos de pessoas que sabem o lugar que Deus lhes deu neste mundo é refrigerado. Refrigera a alma. Este suor refrigera a alma. Refrigera a alma de homens que se veem como servos de Cristo, como cristãos que estão em seu lugar, no lugar que Deus os pôs. Este é o nosso lugar. Nós, diferentemente dos ímpios, não temos sonhos. E aqui eu me refiro no sentido de vontade própria, tá? Nesse sentido. Se você quiser usar sonho no sentido de vontade de Deus, sem problema. Nós não temos isso. Nós, lembra o que Paulo disse? Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas sim por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. É assim que nós vivemos, para Ele, no lugar que Deus nos pôs, no lugar que Deus nos colocou. Este é o nosso lugar. Quem determina o nosso lugar não são os homens deste mundo, não é você, homem, e nem você, mulher. É Deus, é Ele quem determina o nosso lugar. É Ele quem diz por onde nós andamos. Você se lembra do Antigo Testamento, da lei do Antigo Testamento sobre a escravidão? Um homem, ele teria um tempo determinado para ficar como escravo. Tendo dado o tempo, se esse homem, esse escravo, quisesse ser livre, ele poderia. Mas, diz o texto, se ele amasse o seu senhor, ele então poderia continuar ali para sempre, servindo por amor ao seu Senhor. Essa é a nossa relação com o nosso Cristo. Essa é a palavra usada no Novo Testamento para se referir a nós. Doulos, servos, escravos de Cristo. Faz a tua vontade, não a minha. Eu vou mostrar para vocês que tem o seu lugar o romance, mas ele é a cereja do bolo. Não é aquilo que de fato sustenta nada, não. É importante, é gostoso sim o romance. Sim, faz parte, é uma bênção. Mas o que de fato sustenta é isso que eu estou falando para vocês aqui ao longo dessas pregações. Que inúmeras vezes não se fala. Porque os homens, materialistas que são, não acreditam mais em Deus e naquilo que de fato importa. O amor. Que a coisa mais rica que existe é o amor. Que o empreendimento humano mais espetacular, a empresa mais espetacular que existe, é esse empreendimento. Um homem e uma mulher, caminhando com seus filhos, rumo ao nosso Senhor. Mas os homens deixaram, por conta do feminismo, passaram a brigar por posição.
e se tornou uma disputa de poder, ao invés de um lugar em que estamos dispostos a servir uns aos outros. Essa é a ideia. Não é essa a ideia de um pastor? Um pastor de verdade. Essa é a ideia de um pastor de verdade. A ideia de um pastor de verdade é pregar, porque ele entende. Deus disse que eu tenho que fazer isso. Deus me comissionou. Nenhum pastor pode ser chamado por si mesmo. Ele é chamado por Deus. Essa é a ideia de vocação. A palavra vocação vem do latim vocare, significa chamado, chamar. Chamado por Deus, temos uma missão porque alguém nos chamou. Eu não posso me chamar, alguém me chama. Essa é a ideia de um pastor. Um pastor não assume porque ambiciona poder, glória, alguma coisa nesse sentido. Um servo de verdade diz assim: eis-me aqui, eu faço o que o Senhor me manda. Essa é a nossa perspectiva em relação ao nosso casamento. E essa perspectiva você não verá lá fora, entre ímpios. Eles podem te ensinar como apimentar o casamento e 10.000 bugigangas mundanas e podres que farão vocês terem um voo de galinha. É só isso que eles podem fazer. Mas eles não podem tocar na estrutura que está podre. Primeiro, porque nem sabem. Segundo, porque são covardes. Não creem, não confiam. Não confiam em Deus para enfrentar um mundo hostil que os odeia. Não confiam que Deus há de prover e de cuidar deles. Não confiam. Não confiam. Mas que Deus nos dê graça e força e coragem para seguirmos aquilo que acreditamos ser o modelo bíblico. E aí, voltaremos a ser como o João e a Dona Maria. Analfabetos, mas eles sabiam das coisas que importavam. Talvez eles nem soubessem dos pontos cardeais, mas eles sabiam se direcionar neste mundo. Eles sabiam para onde eles estavam indo. Eles sabiam. Talvez eles não soubessem nem mesmo o idioma deles corretamente. Se perguntasse o que era um vocativo, fazer uma análise sintática precária que fosse, eles não soubessem. Mas eles sabiam o que de fato importa. Eles sabiam. A cultura cristã, os valores cristãos estavam sobre eles. Eles sabiam. Eles sabiam o lugar deles no mundo. Eu sei o meu. Você sabe o seu? Vamos ficar de pé.